Já reparou como as estrelas piscam no céu? A luz delas viaja por milhões de anos para chegar até nós. E a que velocidade? Na velocidade da luz, é claro. Mas o que é isso? De uma forma bem simples, a velocidade da luz é a distância que a luz percorre em um segundo no vácuo. É a coisa mais rápida do universo, nada pode superar seus 299.792.458 de metros por segundo. Desde a antiguidade que a velocidade da luz intriga a humanidade. Na Grécia Antiga, Empédocles defendia que a luz tinha velocidade infinita. Já Ptolomeu e Euclides acreditavam que ela era emitida pelos olhos, e outros grandes filósofos e matemáticos gregos, como Aristóteles e Herón de Alexandria, acreditavam que a luz propagava-se por corpos, através do espaço, com velocidade finita. Essas visões influenciaram a forma de pensar de grandes cientistas, como Johannes Kepler e René Descartes. Em 1638 Galileu Galilei fez um experimento a fim de determinar a velocidade da luz. O experimento de Galileu consistia em colocar uma lanterna no alto de uma montanha, e medir o tempo que a luz levava para chegar a uma outra montanha a 2 quilômetros de distância. Suas conclusões apontaram que o tempo para a luz percorrer essa distância era muito pequeno para ser medido com os recursos tecnológicos disponíveis naquela época. Pouco tempo depois, em 1676, o astrônomo dinamarquês Ole Rømer observou que a duração dos eclipses das luas de Júpiter variava de acordo com a época do ano. Rømer desconfiou que a variação era decorrente de a luz ter velocidade finita, considerando que a distância da Terra até as luas de Júpiter muda de acordo com suas órbitas. Mas foi só em 1819 que um experimento conseguiu fornecer medidas precisas da velocidade da luz. Por meio de um espelho semirrefletor e de uma roda dentada giratória, o físico francês Armand Hippolyte Fizeau conseguiu definir a velocidade da luz, com erro pouco menor que 10% em relação à medida atual. Mas do que a luz depende? A luz depende do meio, uma propriedade dos meios ópticos chamada refringência. Quanto mais refringente for o meio, menor será a velocidade de propagação da luz nesse meio. A luz sofre refração ao propagar-se por algum meio que não o vácuo, e a medida de sua refração é chamada de índice de refração. Podemos tomar como exemplo o diamante, seu índice de refração é de 2,4, o que significa que a velocidade da luz no vácuo é 2,4 vezes mais rápida do que sua propagação no interior do diamante. A velocidade da luz também tem efeitos estranhos no tempo e no espaço. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar para você e o espaço se contrairia. Um dos experimentos mais importantes da física moderna é o experimento dos gêmeos, que tem implicações profundas para nossa compreensão do universo. Imagine que dois gêmeos, Will e Bob, são idênticos em todos os aspectos. Will decide viajar em uma nave espacial a uma velocidade próxima da luz, enquanto Bob fica na Terra. De acordo com a relatividade especial, o tempo passa mais devagar para objetos em movimento em relação a um observador em repouso. Portanto, enquanto Will viaja no espaço, o tempo passa mais devagar para ele do que para Bob na Terra. Quando Will retorna à Terra, ele é mais jovem do que Bob. Vamos supor que a viagem espacial de Will em uma nave espacial seja para Alpha Centauri, a estrela mais próxima do Sol, a 4,37 anos-luz de distância. Enquanto Bob permanece na Terra. Will viaja a uma velocidade próxima da luz, cerca de 299.792 km por segundo. De acordo com a relatividade especial de Einstein, o tempo passa mais devagar para objetos em movimento em relação a um observador em repouso. Para Will, a viagem a Alpha Centauri parece durar menos do que para Bob na Terra. Ele experimenta uma dilatação do tempo, enquanto o tempo de Bob segue seu ritmo normal. Ao chegar em Alpha Centauri, Will decide retornar à Terra. Ele faz o mesmo trajeto de volta, viajando na mesma velocidade próxima da luz. Ao se reencontrar com Bob, Will fica surpreso ao descobrir que ele envelheceu mais. Para Bob, o tempo passou normalmente durante toda a viagem de ida e volta de Will.
A diferença de idade entre os gêmeos pode ser calculada usando as equações da relatividade especial. Quanto mais próximo da velocidade da luz Will viaja, maior a diferença de idade entre ele e Bob. Se imaginarmos que Will e Bob tinham 20 anos no início da viagem, e aplicarmos a equação da relatividade especial de Einstein, concluímos que após a viagem de Will, Bob tem 29,7 anos. E Will 7,3 anos. Você não ouviu errado. Pode parecer estranho em um primeiro momento as idades no exemplo, mas elas estão corretas. Isso é um efeito real da dilatação do tempo, comprovado por experimentos. Então você deve estar se perguntando: Will rejuvenesceu? Sim, de certa forma, Will rejuvenesceu em relação a Bob. É por isso que o experimento dos gêmeos parece tão paradoxal. Aqui está uma explicação mais simples. Imagine que o tempo é como o ponteiro de um relógio. Para Bob na Terra, o ponteiro segue seu ritmo normal. Já para Will viajando perto da velocidade da luz, o ponteiro fica lento. Então, quando Will volta, é como se ele tivesse perdido alguns anos em relação a Bob. Ele não ficou biologicamente mais jovem, mas envelheceu menos que Bob durante o período da viagem. É importante lembrar que a dilatação do tempo só é significativa em velocidades próximas à luz, como no exemplo. O experimento ainda não foi feito com humanos, mas sim com relógios atômicos, provando o efeito. Embora Will pareça mais jovem que Bob, ele não pode voltar no tempo e alterar o seu próprio passado. O experimento mostra apenas a diferença na percepção do tempo em altas velocidades. O experimento dos gêmeos demonstra que o tempo é relativo, não absoluto. A velocidade da luz é um limite fundamental do universo que afeta a passagem do tempo. A velocidade da luz é um conceito fundamental na física e na astronomia. Ela tem implicações profundas para nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele.